Seguinte, apesar de ainda nada indicar que o massacre na escola Raul Brasil em Suzano, que deixou 10 mortos, entre eles 2 assassinos e 11 feridos, foi causado por bullying sofrido por ambos no ambiente escolar. A mãe de um dos autores do ataque disse que o filho sofria esse tipo de agressão por causa das espinhas, o que o levou a parar de estudar. É sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo, aqui no Jornal da Itatiaia, com o promotor de Justiça Criminal em Belo Horizonte, Lélio Braga Calhau, que já atuou durante muitos anos na área da criança e do adolescente no Ministério Público, é autor de livros, 2 inclusive sobre bullying. Doutor Lélio, bom dia, obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Doutor Lélio, pela experiência do senhor, o bullying pode ser considerado aí um problema social, criminal? Qual que é a avaliação? O bullying é um problema social, um problema que já acontece na humanidade há muitos anos e que passou a ser estudado com maior cientificidade a partir da década de 70 na Escandinávia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, com o professor Dan Owens. E o bullying passou a ser estudado porque ele levava a atos de violência nas escolas. No Brasil, esse assunto chegou apenas assim com mais força no meio da década de 90 e início dos anos 2000. Mas a gente tem que caminhar muito ainda para trabalhar esse assunto, porque nós estamos engatinhando ainda nas medidas de prevenção e controle ao bullying comparado com os países da Europa. Doutor Lélio, no caso de Suzano, os assassinos se mataram depois. E se eles tivessem sobrevivido, o que iria acontecer criminalmente com eles? Quando acontece a morte do agente, segundo o artigo 107.1 do Código Penal, extingue-se a punibilidade. Então, no caso concreto lá, houve a morte dos agentes, então está extinta a punibilidade, não haverá punição criminal no caso concreto. Mas, até porque um tinha mais de 18 anos, o outro que não teria também, estaria extinta a punibilidade. Mas, se por acaso eles tivessem sobrevivido, o adulto, o acima de 18 anos, seria encaminhado para uma vara criminal e provavelmente seria encaminhado posteriormente para o tribunal do júri, porque houve um crime de homicídio, crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri da comarca para fazer o julgamento. O caso do adolescente teria ido para a vara da infância e da juventude, onde poderia ter o julgamento e ser, ao final, aplicada uma sanção. Provavelmente seria a medida de internação por um prazo de 3 anos. É claro que nada justifica tamanha violência, tamanha brutalidade, mas no caso do autor ter sofrido bullying durante anos, isso serve de atenuante para ele no eventual julgamento? Olha, no julgamento do tribunal do júri, mais ainda que lá os argumentos, a defesa é ampla e pode levantar várias teses para tentar. É muito comum em júris que o réu praticou o crime lá no homicídio qualificado, a defesa tentar emplacar um privilégio, alegar uma forte emoção, alegar algum motivo, um motivo de relevante valor social ou moral para tentar diminuir aquilo ali. Poder ser pedido se no caso concreto isso vai ser utilizado ou não, vai ser os jurados no corpo do júri que vão decidir naquele caso concreto se vão aceitar ou não isso aí. Mas é uma tese muito comum, principalmente do tribunal do júri. Doutor Lélio, o senhor que já escreveu 8 livros, 2 sobre bullying, há formas de evitar isso na escola? Com toda certeza, e eu chamo a atenção de todos vocês, porque no Brasil já existem leis federais que tratam do assunto e que estão sendo sistematicamente desrespeitadas por autoridades escolares, por donos de escolas, e que até a maioria dos pais nem sabe da existência. Eu chamo a atenção principalmente da lei, há uma lei federal de 2015, que é a Lei Federal 13.185, que ela determinou a implantação de todas as escolas do Brasil de programas de combate à intimidação sistemática ou bullying. E essa lei, ela tem, no seu artigo 4º, 9 requisitos, 9 objetivos que as escolas devem implantar para prevenção de bullying e qualquer ato de violência. Eu vou só registrar alguns aqui. Capacitação de docentes e equipe pedagógica para a implantação de ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Isso não é feito na maioria das escolas. Assistência psicológica, social e jurídica para vítimas e também para agressores. A lei optou a lei poderia ter sido assim, não, vamos dar assistência jurídica, social e psicológica para as vítimas. Não, vamos dar para os agressores também, porque o agressor também, ele precisa de acompanhamento para evitar que haja futuramente um desdobramento, como aconteceu em Suzano. Promover a cidadania e capacidade empática. A empatia, fazer a pessoa se colocar no lugar da outra, isso é uma coisa que falta aos alunos hoje. Muitas vezes, no cyberbullying, a gente vê muito isso. Eles vão lá, escrevem coisas na internet horrorosas, praticam atos infracionais e muitas vezes eles não são colocados frente a frente com a vítima para se colocar no lugar delas. E também
essa lei de 2015 determina que sejam implantadas medidas de conscientização e combates a todo tipo de violência. Essa lei de 2015 ela é sistematicamente descumprida no Brasil pelos secretários estaduais de educação, pelos secretários municipais e pelos diretores de escolas particulares. E o papel da família, para evitar que o filho ali, o adolescente, tanto sofra o bullying quanto depois cometam uma vingança devido ao bullying? Sim. O papel da família é fundamental. O Código Civil determina, inclusive, no artigo 932, inciso 1º, que os pais são responsáveis por todos os atos praticados pelos filhos menores que estejam sob sua autoridade e companhia. Então nós temos aí, pipocando na justiça, dezenas de ações judiciais contra pais onde eles estão sendo condenados a pagar valores de danos morais como 3 mil, 6 mil, 9 mil reais no caso de bullying praticado pelos filhos menores. Muitas vezes os pais, eles não querem se envolver, se fala que esse é problema da escola, mas o problema também é deles também. A escola tem a sua responsabilidade e os pais também separadamente têm a deles. Mas esse fato de falar, eu não estava na escola, eu não tenho obrigação de ser responsabilizado por isso, isso não é admitido pela justiça brasileira. Até porque a lei nossa fala, você é responsável por todos os atos praticados pelo seu filho menor que esteja sob sua autoridade e companhia. E já temos dezenas de condenações a valores nessa faixa, 3 mil, 6 mil, 9 mil, até 15 mil reais de pais que foram omissos nessa questão de bullying. E agora, cada vez mais está surgindo, gente, condenações de cyberbullying. Essa história de, eu não preciso saber o que meu filho está fazendo na internet, isso pode dar um grande problema para a família se for praticado cyberbullying ali. Agora, os alunos estavam, os que morreram, os funcionários estavam lá dentro da escola, dentro do ambiente escolar. É uma escola estadual. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, pode ser responsabilizado pelas mortes? Uma indenização para as famílias? Já que os alunos e as professoras estavam sob a responsabilidade ali do poder público? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que todo fornecedor de serviço, e o Estado é um fornecedor de serviço quando a escola é pública, ele tem que zelar para o serviço não ser defeituoso. A partir da hora que há qualquer tipo de violência, no caso essa violência gravíssima, o fornecedor, no caso o Estado, ele vai ser responsabilizado na forma do artigo 14, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor e também pelas instituições de responsabilidade civil do Estado. E já temos casos, até um caso aqui de Minas Gerais, que houve um assassinato de um autor de cyberbullying dentro de uma escola pública, onde o Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizações. Porque a partir da hora que você está dentro da escola, você tem que estar protegido. O serviço ali é ensinar e também garantir um ambiente de proteção para as pessoas. Quando isso está sendo descumprido e eventualmente acontece um dano, há então a responsabilidade civil. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia, ao vivo, com o promotor de justiça criminal, Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, obrigado pela presença do senhor, um ótimo dia, viu? Obrigado, um abraço para vocês.